Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz. Estamos começando mais um dia, graças a Deus, e um dia que tem amanhecido com chuva, um tempo mais frio, e Deus tem nos abençoado neste dia também, nos dando essa chuva, nos dando saúde, nos dando oportunidade para estarmos juntos meditando na palavra de Deus. Quero nesse instante já desafiá-los a prepararem os seus corações, a estarem prontos para ouvirem a palavra de Deus em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 7. Nós iremos ler o 7 ao 11, ok? Então Filipenses capítulo 3, do versículo 7 ao 11, esse vai ser o nosso texto. E já convido você para hoje à noite, às 18 horas, estar conosco também na nossa live, onde nós estamos dando continuidade ao assunto como os casais podem sobreviver a esta pandemia, a esta quarentena. E aí nós começamos a tratar um assunto ontem, muito empolgante, e aí a gente vai dar continuidade a ele hoje às 18 horas, tá certo? Então seria então hoje a terceira noite, e nós vamos então hoje dar continuidade ao assunto de ontem, e quem sabe alguma possibilidade para falarmos algo mais, O assunto tem sido bem rico, bem importante, e eu creio que tem servido para todos vocês, assim como também tem nos ajudado aqui na nossa casa, tá ok? Daqui a menos de 3 minutos nós vamos dar início ao nosso devocional, e aí quem está aqui conosco já pode ir abrindo a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 7. Vai ser o nosso tema de hoje, não quero mais tirar selfies. Então vai ser bastante interessante o assunto, baseado no que tem no texto. Você vai conseguir compreender o motivo desta afirmação do autor do nosso devocional. Amanhã, então sábado, o nosso cronograma é 9 horas, nosso devocional, e às 18 horas, novamente, o outro devocional da noite. Domingo, 9 horas da manhã, o devocional, e às 17 horas, não é 18, é 17, nós teremos então nosso culto de louvor e adoração, ok? Então, só para você ter já aqui a nossa agenda até o fim desta semana, tá bom? Eu creio que tem sido, só para a gente falar um pouco, esses dias tem ficado mais longo, Quando é no começo, a quarentena no começo, tudo é novidade, tem até aquele pouco de empolgação, um pouco de perspectiva de descanso para aqueles que estavam muito tempo trabalhando, até sem tirar férias, e aí aproveita que vai ter a suposta 15 dias parados, mas aí já está se passando o tempo, a coisa não está mais sendo empolgante, as contas estão vindo, a rotina dentro de casa fica meio que monótono, as coisas já não estão mais tão bem, as preocupações vão chegando, as crianças vão entrando num clima de estresse, então fica meio que confuso as coisas, o clima fica mais pesado, mas eu creio que aqueles que estão buscando a palavra de Deus, como foi falado ontem, aqueles que estão buscando perdão, também foi falado sobre isso ontem, tem conseguido sobreviver bem a esta situação. Mas a gente pode aqui também colocar mais algumas ideias em práticas, Tente fazer como família alguma programação diferente, uma, brincadeira de tabuleiro, perguntas e respostas bíblicas, tentar fazer, hoje quem vai cozinhar o pai com as crianças, fazer algo que quebre esta rotina e algo que possa ter interação, porque isso também vai ajudar, para aqueles que têm pai e filho,
e mãe, né, estão dentro da casa. Então criar algo desse tipo, né, criar alguma coisa diferente. E para os casais, né, que são marido e mulher, também criar alguma coisa desse tipo, algo que possa fazer com que haja interação e quebra dessa rotina, né, para ajudar a melhorar a convivência, né, fazer um jantar especial, cria aí, hoje é o dia da comida típica, ou comida do sertão, ou comida da mãe, hoje eu vou fazer um prato especial, algo que possa sair da sua rotina, para que possa quebrar aquela ideia de estar sempre a mesma coisa e até criar alguma oportunidade diferente, tá certo? Estou dando essa dica só para a gente, ficando pensando mais sobre a família, eu vi que existia uma necessidade de dizer algo sobre isso. Então já são 9h01, passei aqui do meu tempo, tá certo? Vamos orar, vamos pedir a direção de Deus para esse tempo agora, e o nosso coração está pronto para meditar na palavra de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Senhor, porque apesar de tantas coisas, tantas notícias que infelizmente na sua grande maioria são notícias ruins, trágicas, notícias que muitas vezes podem nos causar medo, espanto e angústia, mas obrigado, Senhor Deus, que diante disso tudo o Senhor tem nos preservado, tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos sustentado, Pai. Queremos te pedir a tua bênção no coração de cada um, Senhor Deus, daqueles que estão nesse momento conosco aqui e aqueles que irão ouvir, Senhor Deus, depois esse estudo, o áudio, que o Senhor possa estar abençoando a vida, o coração, tranquilizando, dando sabedoria, dando prudência, Senhor Deus, cuidando para ter paz, cuidando para viver sempre confiando em Ti, Pai. Obrigado pela Tua graça, nos abençoa agora no momento que estivermos meditando na Tua palavra, abre os nossos corações, abre a nossa mente e nos dá uma disposição, Senhor Deus, para ouvirmos a Tua palavra, mas também para obedecermos a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, que Te oramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Muito bem, meus amados, hoje 24 de abril de 2020, o nosso tema do nosso devocional é Não Quero Mais Tirar Selfies, e o nosso texto está em Filipenses capítulo 3, versículo dos 7 ao 11, e diz o seguinte, a palavra de Deus: Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo e ao poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me com ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. O versículo-chave, então, é o versículo 10, quando diz: O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. O nosso autor diz o seguinte: com a introdução do smartphone, logo se espalhou a febre de tirar selfie. Aquela foto de si mesmo, à distância do seu braço. Agora se fala em colecionar fotos pessoais para produzir um tipo de vídeo que revela o envelhecimento da pessoa, de sua imagem no passado até o futuro como idoso. Tudo isso indica que estamos vivendo com uma geração que dá mais ênfase no indivíduo e na promoção de si mesmo. Mas tudo isso pode ser simplesmente uma moda, e sabemos que todas as modas passam. Mas o que vai tirar o foco dessa geração em si mesma para não dar prioridade às coisas de Deus? O apóstolo Paulo oferece uma resposta em Filipenses capítulo 3. Ele teve um encontro pessoal com Cristo, ressurreto,
e descreve uma prioridade nova para a sua vida após o encontro com Cristo. Apesar de seu preparo teológico e amplo conhecimento da religião judaica, ele considerou tudo isso como perca quando comparado ao seu encontro com Cristo. Sua prioridade nova foi ganhar a Cristo. Em vez de focar em si mesmo e sua importância pessoal, ele declara: eu quero conhecer a Cristo e o poder da ressurreição. Ele está disposto até a tomar parte com os sofrimentos de Cristo. Agora Paulo tem um alvo novo para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. É possível encontrar pessoas cansadas de suas selfies e vídeos caseiros. Preparemo-nos para mostrar a elas como um encontro com Cristo muda tudo e dá uma nova prioridade e satisfação à vida. E que Deus nos abençoe. A oração do autor é: ó Deus, que nossos olhos estejam em Cristo e não em nós mesmos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu acho que esse tema de hoje, como os outros, mas esse é bem importante. Realmente nós vivemos numa geração que está simplesmente se preocupando em olhar para si. Na verdade, além de não olhar para Deus, não olha nem para o próximo. As pessoas não estão dispostas a se colocarem muitas vezes na situação do próximo e não estão se preocupando em olhar para Deus. E isso, infelizmente, tem criado essa geração egocêntrica e antropocêntrica, que só olha para si e o centro sou eu, né? A forma de ilustrar aqui a ideia da self é exatamente isso, é sempre estar mostrando: eu estou em foco, eu estou olhando para mim mesmo. E infelizmente isso é um fato que tem sido mostrado de forma muito clara. E a gente precisa entender que nós temos que olhar para Cristo. O nosso alvo não é mais esse mundo, o nosso objetivo, as regras para a nossa vida não são mais as regras desse mundo, nem mesmo as coisas desse mundo. E isso tem afetado muito essa geração. Por que que existe esse medo, essa situação está ficando até alastrada mais do que eu entendo que deveria ficar? É porque as pessoas não estão olhando mais para Deus, inclusive no meio evangélico. No meio evangélico aí, no gospel show, né, nos palcos gospel, as pessoas têm olhado para si. É a pregação que você tem que olhar para você, que você tem que ver isso, que você é o centro e que você está no centro do coração de Deus. E é um monte de baboseira, coisas que tira totalmente o foco da pessoa de Deus. E quando a pessoa olha muito para si, ela se acha autossuficiente, e aí começa a vir claramente que nós não temos poder de nada. E quando isso acontece, existe uma frustração imensa e as pessoas então entram em desespero profundo. Mas o nosso texto ele é muito rico, a gente poderia passar aqui um bom tempo estudando ele, falando mais delicado, pormenores desse texto. Mas de forma geral, existe aqui algo importante que precisa estar no nosso coração. A mudança do pensamento de Paulo, ela foi muito grande. Paulo, ele era um dos grandes dentro da religião judaica. Ele estava responsável diretamente de perseguir os cristãos. Ele tomou para si essa responsabilidade. Ele estava achando que iria resolver o problema da religião judaica, porque eles creem que só existe um Deus. E quando então falou-se que Cristo era Deus, então Paulo vai em busca da defesa de que só existe um Deus e ia massacrar qualquer um que dissesse que existia outro Deus a não ser o Deus de Israel. Então, no zelo da religião dele, ele acha que ele tem todo o direito de fazer o que estava fazendo. E existia toda a consideração, e ele vai dizer os seus
atributos, né? Quem ele era, a religião que ele era, da descendência que ele era, como ele era considerado no meio desse povo. E ele diz aqui, eu quero dar só uma lida para a gente poder entender quem ele era. Ele diz, olha, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Ou seja, se alguém tem motivo para confiar em si mesmo, eu tenho ainda mais. Por quê? Fui circuncidado ao 8º dia de vida, ou seja, os seus pais altamente religiosos cumpriram aquilo que a religião mandava, fazer a circuncidão, ao 8º dia ele cumpriu. Pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, ou seja, ele era descendente direto do povo de Deus. Verdadeiro hebreu, não era misturado, não tinha nada, ele era descendente direto. Quanto à lei, um fariseu, ou seja, o religioso top da época era ele. E quanto ao zelo, mostrando então o seu amor pela religião farisaica, um perseguidor da igreja. Eu sou tão religioso, tão cheio disso, tão convicto disso, que eu sou um perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, ou seja, cumpria tudo aquilo que estava na lei. E ele vai dizer, mas o que para mim era lucro, o que para mim essas coisas era o que me ensoberbecia, que eu achava que era importante, eu passo a considerar como perca, coisas que não valem mais nada para mim. Então, meus amados, eu acho que Paulo aqui está nos dando um grande exemplo e uma grande lição nesta manhã. Eu acho que também essa Covid-19 está também, através de Deus, nos dando grandes lições. Deixa eu dizer algumas delas. Antes, nós achávamos mais importante estarmos em casa do que às vezes ir para o culto. Ficar na nossa casa era o que a gente diz, não, mas é tão bom estar aqui em casa, é meu descanso. E hoje, logo domingo, o dia que eu tenho para descansar, é melhor estar em casa. Então hoje vocês estão em casa há não sei quantos dias. E já tem pessoas clamando à volta do culto público. Então a gente está vendo que ficar em casa muito tempo, na verdade, não é tudo da vida. Mas estar com os irmãos, cultuando a Deus, é muito melhor. Então a gente começa a ter outra visão. A gente começa a ver diferente. Outras pessoas valorizavam muito o seu emprego, né? Morriam e matavam por ele. O emprego era tudo na sua vida. E algumas pessoas têm perdido o emprego, têm diminuído o salário. Não, mas eu não posso porque quem é que vai me sustentar? Como é que vai ser? Se eu faltar, se eu não sei o que, meu salário cai, se eu não bater a meta, eu não vou nem ter como me sustentar. E agora? E agora? Com certeza o salário já diminuiu, as contas estão vindo do mesmo jeito. E quem é que está lhe sustentando? Então Deus está mostrando quem é o dono de todas as coisas. Quem é que nos sustenta? Eu conheço uma pessoa que trabalhava, fazia um tipo de trabalho. E quando aconteceu agora isso, ela perdeu a sua clientela, o seu trabalho, investiu em outra coisa. Saiu daquela situação, investiu em outra coisa e tem suprido a sua necessidade ganhando muito menos. E ela diz, rapaz, eu não sei o que é que aconteceu, mas eu estou ganhando menos e estou conseguindo. Eu disse, é Deus, irmão. É Deus. Então a gente começa a ver as coisas diferentes. A gente passou agora, muitas pessoas, a grande maioria das pessoas, eu acho que até ateus agora estão olhando para Deus. Então às vezes Deus nos dá essas lições para que a gente passe a olhar realmente o que é importante na vida. Parece que agora os filhos são importantes, parece que agora o marido e a esposa são importantes, Deus agora é importante. E como a gente já estudou em alguns encontros atrás, naquele texto de Mateus, no caso eu li em Lucas, que nós devemos buscar sempre em primeiro lugar o reino de Deus
É isso que Paulo faz aqui quando ele diz: eu considero tudo como perca, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por cuja causa eu perdi todas as coisas. Paulo abandonou tudo. Paulo abandonou tudo na sua vida. Ele passou toda a sua vida após a conversão vivendo simplesmente para Cristo. E ele diz: eu considero tudo que eu tinha como esterco para poder ganhar Cristo. Quando ele está dizendo poder ganhar Cristo, não é que ele está tentando negociar ou barganhar com Deus. Mas o que ele está dizendo é para viver conforme a vontade de Cristo. Que ele vai dizer exatamente isso no versículo 9. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. Então, basicamente, ele está dizendo isso aqui, né? Quando ele diz que vai ganhar Cristo, ele não vai ganhar por causa do mérito próprio, mas ganhar baseado na fé. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Então, meus amados, eu acho que a lição para hoje, para nosso dia hoje, né? Já que está se delongando mais do que o esperado, esse período de quarentena, que a gente comece a olhar como às vezes, talvez a gente estava vivendo uma vida fútil, uma vida inútil, uma vida sem sentido. Talvez você já tenha perdido muita coisa. Talvez você já tenha perdido alguns fins de semana aí sem a pizza, sem ir para a praia, sem dar a volta no shopping, sem gastar dinheiro para comprar uma roupa nova. E você está vendo que não tem necessidade. Você pode estar vendo agora que realmente era fútil. Era como o salmista dizia, né? O sábio Salomão. Tudo é vaidade. É só vaidade, futilidade. E que hoje talvez você esteja mais próximo de Deus do que nunca. Mas a gente precisa entender que isso vai acabar. A vida vai voltar ao normal. E a minha oração é que ela não volte ao normal. A sua oração deve ser também que a sua vida não volte mais ao normal. Como assim, pastor? Eu preciso do meu emprego. Não, não estou dizendo isso. Eu estou falando que a sua vida, a minha vida, não possa ser como era antes. Que eu não fique mais como antes, dando importância para coisas que não são importantes, que pode ser considerada, como Paulo diz aqui, como esterco. Que eu possa olhar para as coisas à minha volta e quando eu passar numa vitrine de uma loja e ver o celular lançamento, que eu possa olhar e dizer assim: não, isso aqui não vale mais nada para mim, eu não vou me desesperar, me meter numa dívida, gastar o dinheiro que eu não tenho para comprar um celular novo, porque isso não importa. O que importa é eu viver para Cristo. O que importa é se eu estou fazendo aquilo que agrada a Deus, se eu estou investindo a minha vida no reino. E isso é que importa. Que você possa então voltar ao normal, mas fora do normal. Que você possa voltar à sua vida normal, com o seu emprego, seus estudos, a sua rotina, mas que você não volte a ser normal como antes. Que você possa ser realmente diferente. Paulo vai dizer que nós não devemos nos conformar com este século. Pelo contrário, nós devemos mudar a nossa forma de pensar. Nós não devemos mais pensar como antes. Então, se Deus está nos dando agora, nessa quarentena, esse choque de realidade, que você possa também estar vendo a sua vida de uma forma diferente. Olhando agora como Paulo e dizendo: olha como eu era tolo. Olha como, o que é que eu fazia na minha vida antes. Como eu fazia coisas tolas, como eu investia em coisas fúteis. Como meu tempo era desperdiçado com coisas que não me edificavam. Como eu perdia meu tempo com coisas que não me levavam para próximo do reino.
para coisas que não me chegavam a ser semelhantes com Cristo. Paulo é tão assim que ele diz: olha, eu estou aqui disposto inclusive a participar dos sofrimentos e até a morte. E Paulo passou por isso. Ele morreu em nome de Cristo. Ou seja, Paulo não considerava a sua vida como nada. Ele diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A minha vida não tem valor se não for para viver para Cristo. Isso é uma cosmovisão bíblica. Essa deve ser a sua visão e deve ser a minha. Às vezes a gente se envolve com tanta coisa besta. Às vezes a gente se desgasta a mente, desgasta o espírito, desgasta a alma, desgasta o físico com coisas que não nos levam para canto nenhum. Que não muda a nossa personalidade, que não nos deixa semelhante o caráter de Cristo, muito pelo contrário, faz nos desfigurar, tira de nós a semelhança de Cristo. Deixamos de ser misericordiosos, compassivos, pessoas que não têm mais o cuidado, não olham para as pessoas como deveríamos olhar, ficamos mais egoístas. E qual o futuro disso? Então que haja em nós esse desejo aqui de Paulo, que a sua oração e a minha oração agora seja uma oração de contrição, seja uma oração de espírito quebrantado, um coração compungido, entristecido por ter perdido talvez alguns anos da sua vida com coisas que não lhe levaram a canto nenhum, com coisas que não lhe fizeram ser mais parecidos com Cristo, com coisas que na verdade lhe desfiguraram, tiraram foi as marcas de Cristo da sua vida, lhe deixaram mais semelhantes com o mundo. E que hoje então haja esse pensamento de Paulo, que você possa dizer para Deus hoje: Senhor, eu não quero mais considerar aquilo como importante para a minha vida, tira esses ídolos do meu coração e deixa, Senhor, que Cristo reine completamente na minha vida. Vamos então falar com Deus, vamos dizer isso juntos a Deus, em um só espírito, confessarmos isso a Deus, reconhecermos que esse deve ser o nosso papel, isso deve ser a coisa que é mais importante para a nossa vida, nos assemelharmos com Cristo, porque vai chegar o dia que nós iremos partir desse mundo. Nós iremos morrer, seja de coronavírus, seja de qualquer outra coisa. Nós temos que morrer para ressuscitar. Então vai chegar o dia que Cristo vai vir e nós vamos ressuscitar. Então eu não vivo para esse mundo, eu vivo para Cristo. Não pense que não tem horas que a gente sente vontade. Rapaz, eu podia acordar hoje um pouquinho mais tarde. Devocional 9 horas, eu podia acordar um pouquinho mais tarde. A gente às vezes pensa ainda assim com egoísmo, mas aí a gente começa a ver vocês aqui participando da live, começa a receber testemunhos de vocês, de irmãos que entram em contato dizendo: olha, pastor, foi uma bênção, eu estava precisando ouvir isso, pastor, foi ótimo isso, pastor, minha família está vendo, eu estou mandando o áudio para outras pessoas, pastor, pessoas têm agradecido, e a gente vê que é isso que vale a pena. Para mim, isso aqui já está valendo mais do que a pena. Porque Deus, na sua infinita graça, está usando um pecador miserável que nem eu. Um pecador, como diz um pastor amigo meu, pecador velho comedor de rapadura. E Ele está, na sua graça, me dando essa oportunidade de falar com vocês, de falar sobre a palavra de Deus. E vocês serem edificados, terem vidas encorajadas, transformadas. Então para mim isso já é tudo, melhor do que eu poder dormir um pouquinho mais. Então, meus amados, que pensemos mais assim: o que é que nós estamos fazendo para o reino? O que é que nós estamos fazendo para de alguma forma nos assemelharmos mais com Cristo? O que é que você tem feito para de alguma forma, como Paulo vai dizer aqui, né, ele vai falar uma linguagem bem, alcançar a ressurreição dentre os mortos? Então, na verdade, não é que a gente
trabalhando vai alcançar, mas é que quando estamos servindo, aí é o que Tiago vai dizer, por sermos salvos, as nossas obras devem evidenciar isso. Por sermos salvos e termos já a ressurreição em Cristo Jesus, nós temos que viver como cidadão dos céus. Então que você possa pensar nisso. O que é que eu tenho feito nessa quarentena para o reino? O que é que eu tenho feito nesta quarentena para que eu pareça mais com Cristo? Então vamos orar, vamos colocar os nossos corações agora diante do altar, do trono da graça, e suplicarmos misericórdia e sabedoria da parte de Deus, para a gente reconsiderar a nossa vida, fazermos agora uma análise da nossa vida e vermos aquilo que é inútil, que pode ser considerado como esterco, e começarmos a olhar mais para Cristo e buscarmos sermos mais parecidos com Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, sabemos, Senhor Deus, que existem os males que são causados por essa pandemia. Sabemos, Senhor Deus, que muitas áreas da nossa vida é atingida com esta pandemia. Mas também, Senhor Deus, sabemos que o Senhor muitas vezes permite certas coisas acontecerem, as nossas estruturas serem abaladas, para que possamos cair em si. Essa geração das selfies, que olha mais para si do que para ti, onde o rei, o centro de todas as coisas nessa geração é a própria pessoa, está vendo agora como são frágeis, como são debilitados, como são dependentes de alguém que o sustente. Então que a lição, Senhor Deus, possa estar sendo aprendida por nós. E assim como Paulo, Pai amado, nos dá um coração inclinados a olharmos mais para Ti, a buscarmos mais o Teu reino, a sermos mais parecidos contigo, que a nossa forma de andar, a nossa forma de agir, a nossa forma de falar evidencie que somos verdadeiramente cristãos. Nos ajuda, Senhor Deus, para que possamos rejeitar coisas que antes achávamos que eram importantes para a nossa vida. Nos ajuda, Senhor Deus, a considerarmos como refúgio, como nada, como esterco, coisas que antes achávamos que eram fundamentais para a nossa vida. A começar, Senhor Deus, primeiramente conosco, que nós possamos nos colocar no nosso lugar devido. A Tua palavra diz que nós não devemos pensar de nós mais do que convém. Então nos coloca no nosso devido lugar, que possamos olhar para nós como aquilo que verdadeiramente somos, pecadores salvos pela graça, justificados pela fé, que precisam viver em santificação e buscar evidenciar a Tua glória, que sejamos reflexo de Cristo, e que isso seja o nosso alvo, que isso possa estar incomodando o nosso coração e a nossa mente, não nos dá paz, Senhor Deus, diante disso, dessa realidade. Transforma os nossos corações assim como o Senhor transformou o coração de Paulo. Nos ajuda, Senhor Deus, a fazermos coisas significativas para o reino. Nos ajuda, Senhor Deus, a ajudarmos na proclamação da Tua palavra, a edificarmos o Teu reino aqui na terra. Quando oramos o Pai Nosso, dizemos: seja feita a Tua vontade, venha o Teu reino. Nós somos aqueles que levamos Teu reino. Então que possamos dar atenção a isso, de levarmos o Teu reino através da nossa vida, através dos nossos lábios. Nos abençoa, Pai. Nos perdoa, porque tantos anos da vida desgastamos para fazer a nossa vontade, os nossos caprichos, o nosso querer, o nosso egoísmo, para nos colocarmos em evidência, enquanto na verdade era para colocarmos Cristo em evidência em nossa vida. Nos perdoa por tantos anos perdidos. Obrigado, Senhor Deus, porque o Teu amor nos impele a entendermos o Teu perdão. O Teu amor, Senhor Deus, nos sossega diante dessas realidades tão toscas, tão tristes da nossa vida.
Obrigado pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu perdão. Nos ajuda, Senhor Deus, que teu Espírito mova os nossos corações nessa manhã. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que te oramos e agradecemos. Amém e amém. Muito bem, meus amados, e aí eu convido vocês a estarem esta noite, né? Dessa vez não está só eu e minha esposa, já está com duas, não está só eu, mas eu e a minha esposa, Alexandra, estamos já com 2 noites falando sobre como os casais podem sobreviver a esta pandemia, a esta quarentena. E ontem o papo foi bom, e aí houve aí por aclamação e unanimidade nós continuarmos com o assunto de ontem, né? Que é, na pandemia nós não podemos nos abster da vida sexual. E aí nós vamos entrar um pouco mais sobre isso hoje, às 18 horas, e colocarmos mais algumas dicas também para a família. Fazermos algo mais direcionado para a família, tá certo? Então hoje à noite, às 18 horas, convido vocês, tanto eu como a minha esposa, para estarem juntos, meditando, aprendendo, participando. Está sendo bem participativo, você pode participar também, hoje à noite às 18 horas, no canal do Instagram, né, no ICS Siqueira, Igreja Cristã Evangélica Siqueira, tá bom? Aguardo todos vocês, que Deus abençoe esse dia de vocês, protegendo, guardando, sustentando, movendo os nossos corações, que Ele possa abençoar o dia de vocês com toda sorte de bênção, e que mais tarde, se Deus assim permitir, às 18 horas, possamos estar juntos novamente, para juntos aprendermos mais da palavra de Deus. Um forte abraço no coração de todos vocês, e até às 18 horas, se Deus quiser, tá certo? Amém, e até mais tarde.